E aí, meus jovenzinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui especialmente abrir o meu coração e falar uma coisa que muitos de vocês podem achar que é uma barbaridade, mas no meu coração é verdade. Que é o quê? O campeonato de 2003 da Fórmula 1 foi roubado. Aquele título não é do Schumacher e eu vou te mostrar nesse vídeo porque eu acredito nisso, beleza? Muitos lembram daquele campeonato como um dos mais equilibrados que a Fórmula 1 já teve, separado por pouquíssimos pontos, mas ele tem um ponto muito controverso. Por quê? Para muitos fãs e especialistas como eu, eu sou um grande especialista, a diferença entre o Schumacher e o Montoya e o Kimi, ele não foi feito na pista, mas sim nos bastidores, com uma mudança no regulamento de pneus. E eu vou te contar essa história hoje, beleza? Já vai deixando um like logo aí no vídeo, já vai se inscrevendo, fazendo aquela parafernália toda de sempre. Então vamos nessa. Para entender essa polêmica, a gente precisa voltar lá para o cenário da época. O ano é por volta ali de 2000 até 2002, a Fórmula 1 ela viveu o domínio absoluto da Ferrari, não é? O carro era confiável, rápido e o Schumacher, né? Pelo amor de Deus. Por exemplo, em 2002, o título veio com a facilidade assustadora. O Schumacher venceu 11 corridas e já era campeão com várias etapas de antecedência. O cara foi campeão na França, bicho. Em julho, tá ligado? Na metade do ano, ainda tinha corrida até acho que outubro, novembro, entendeu? Então para você entender a superioridade que a Ferrari tinha naquela época. E não tinha nenhum rival, não tinha ninguém para bater de frente. Só que aí chega o ano de 2003, né? Que o ano de 2013 é onde o jogo muda, a pontuação muda e as outras equipes conseguiram fazer carros competitivos. Você tinha a McLaren com Kimi Raikkonen, muito rápida. Você tinha a Williams com Montoya, que se provaram naquela temporada grandes adversários que iriam conseguir bater de frente com o Schumacher. A Ferrari já não estava mais com o pé nas costas, não ganhava com tanta facilidade e o Schumacher começou a enfrentar uma pressão que ele não tinha sofrido até desde os anos 2000. No caso, o ano de 2000, né? Porque ali eram os anos 2000. E o principal motivo dessa mudança não estava só porque as equipes conseguiram fazer carros melhores, um chassi melhor ou um motor melhor, mas sim o pulo do gato estava nos pneus. Como vocês podem lembrar, naquela época, a Fórmula 1 ela vivia uma guerra entre fabricantes de pneus, certo? De um lado você tinha a Bridgestone, que fazia os pneus para a Ferrari, e do outro lado você tinha a Michelin, que fazia pneus para a McLaren, Williams e várias outras equipes. E justamente no ano de 2003, a Michelin ela conseguiu dar um salto gigante na qualidade, na performance dos seus pneus. Eles apresentavam uma performance muito superior, especialmente em condições de chuva. Quando chovia, os pneus Michelin faziam a festa. Eu acho que dá para perceber isso muito bem no GP do Brasil de 2003, que quando começa a chover, todos os carros de pneu Michelin começam a performar bizarramente bem. Mas o inverso também era verdade. Quanto mais quente era a pista, quanto mais quente era a corrida, quanto mais quente o asfalto, os pneus também performavam muito bem. E aí você teve o Raikkonen e o Montoya que começaram a correr de igual para igual, ou até às vezes melhor que o próprio Schumacher na Ferrari. E qual era o segredo? O segredo estava num detalhe da engenharia dos pneus. Os pneus da Michelin eles tinham uma característica muito específica. Conforme o desgaste natural ia ocorrendo, a banda de rodagem do pneu ali, ele ia se alargando, aumentando a área de contato com o asfalto. Lembra que naquela época os pneus tinham sulcos, né? Não eram pneus slick. Isso fazia com que o carro tivesse mais aderência e mais velocidade nas curvas, que era uma vantagem enorme na Fórmula 1, né? Onde cada décimo de segundo conta. Então, na prática, os carros equipados com pneu Michelin, eles eram mais consistentes em ritmo de corrida, sabe? Então, não demorou muito para a Ferrari sentir o grosso, não é? O Schumacher ele até conseguiu vencer algumas corridas, mas ele já não tinha aquela facilidade que ele tinha no ano de 2002, por exemplo, em que ele passou o carro, literalmente. Então, você tinha o Montoya extraindo grandes resultados com aquela Williams, BMW, carro lindo. E você também tinha um Raikkonen com uma McLaren bem mais estável, que parecia um grande candidato ao título, entendeu? E a cada prova que passava, a cada corrida, a cada vitória do Montoya, a cada vitória do Raikkonen, você tinha aquela sensação de que o reinado do Schumacher tinha acabado. A era de terror vermelha do Barão Vermelho tinha ido para o espaço. Aí foi então que a Ferrari, vendo que o domínio dela iria acabar, começou a encher o saco da FIA. A Ferrari ela alegava que os pneus da Michelin não estavam dentro
dentro do regulamento. E o argumento era que, assim, embora os pneus estivessem dentro do limite nas medições estáticas, quando eles estavam em uso na corrida e se desgastavam, eles acabavam ultrapassando essa medida de 270 milímetros. Isso era o argumento da Ferrari. Então, durante boa parte da temporada, a FIA não estava nem aí. Ela não ligou, ela não se importou. Mas depois do GP da Hungria, se eu não me engano, onde o Fernando Alonso, que foi a primeira vitória do Alonso, inclusive, GP da Hungria, onde o Alonso ganhou pela primeira vez numa Renault que usava pneus Michelin, e ele venceu com a facilidade inacreditável por uma Renault que não era nem de perto um candidato ao campeonato. A Renault era um carro de meio de pelotão e ela ganhou passando o cerol ali em todo mundo. Aí a FIA parou e falou, não, peraí, tem alguma coisa estranha aqui mesmo, deixa eu averiguar mais de perto. Então ela decidiu reinterpretar a regra, certo? A partir do GP da Itália, olha só, veja só você, em Monza, a largura do pneu deveria ser verificada não apenas antes da corrida, mas também depois da corrida, para ver se estava havendo algum tipo de desgaste ou alguma alteração da regra. Mais ou menos assim, entende? Então, na prática, essa decisão obrigou a Michelin a praticamente redesenhar seus pneus às pressas. E o efeito, obviamente, foi imediato. McLaren e Williams, que vinham fortes na luta pelo título, acabaram perdendo desempenho. Os carros já não tinham a mesma aderência e passaram a sofrer em ritmo de corrida. E quem se beneficiou, você me pergunta? Exatamente, Ferrari, que correu o campeonato inteiro com os pneus da Bridgestone já adaptados para aquela interpretação da regra. Ou seja, os caras já estavam preparados. Eles sabiam de algo que a gente não sabia. E depois daquilo, malandro, Schumacher voltou a vencer, a Ferrari recuperou a confiança e nas últimas etapas o equilíbrio das forças acabou mudando, certo? De fato, o Raikkonen chegou até a última corrida com chances de ser campeão, mas já sem aquele potencial que ele tinha para enfrentar o Schumacher. E aí naquela corrida, né, no Japão, em Suzuka, ele acabou conquistando o seu 6º título, o Hexa, e acabou superando o Fangio e se tornou na época o piloto com mais títulos de campeonatos, né, da Fórmula 1, mas em meio a toda essa polêmica. Então muita gente, como eu, defende que sem aquelas mudanças do pneu, Raikkonen ou Montoya com certeza teriam sido campeões, tendo em vista que o campeonato, mesmo assim, com essa mudança de regras, terminou bastante apertado. Se eu não me engano, o Raikkonen ele termina com 2 pontos a menos que o Schumacher. Então, até a intervenção da FIA, Schumacher e Montoya, eles é que vinham em ascensão, ameaçando o reino da Ferrari, enquanto a Ferrari parecia que estava em queda de desempenho. Obviamente, tem aquelas pessoas que falam que o título do Schumacher foi legítimo, porque as regras existem justamente para serem cumpridas e que a Michelin explorou uma brecha e a FIA fez o papel dela de corrigir. Mas sei lá, eu não penso assim, sabe? Pra mim, a graça da Fórmula 1 é os malucos descobrirem essas brechas e conseguirem capitalizar em cima, ter vantagem frente aos concorrentes deles, né? Pra mim, a parte legal é essa, porra. Mas é isso, o fato é que 2003 entrou para a história como o ano em que a disputa entre a Michelin e a Bridgestone praticamente definiu o campeão. Schumacher ele teve um mérito, é verdade, venceu quando precisava, suportou a pressão e mostrou regularidade, né? Mas não dá para ignorar, não dá para esquecer que sem a mudança no regulamento talvez o resultado tivesse sido outro, certo? E aí eu deixo a pergunta para você, em 2003, quem realmente venceu? Foi o Schumacher com sua habilidade e experiência? Ou foi a Ferrari com influência nos bastidores? Será que o verdadeiro vencedor foi o regulamento da FIA, que modificou tudo? Me conta aí nos comentários o que você acredita. Eu sou particular de que aquele título estava ou na mão do Kimi ou na mão do Montoya, se não fosse a FIA mexendo em tudo, certo? Outros, obviamente, vão defender o Schumacher, dizendo que ele conquistou o título na pista. Mas eu quero saber de você, eu quero que você me conte. Você acha que foi um título roubado? Será que o Schumacher mereceu? Será que o Kimi seria bicampeão graças a 2003? Montoya teria um título? Um colombiano seria campeão da Fórmula 1? Quero que você me conte, obviamente depois de deixar o like e se inscrever no canal, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo, galerinha!